Olá, eu chamo-me Marília Pereira, sou enfermeira parteira e nesta sessão quero falar convosco sobre a dor no trabalho de parto e aqui nós já falámos sobre as estratégias naturais de alívio da dor, hoje queria falar convosco sobre a analgesia epidural, portanto outras estratégias aqui já farmacológicas, portanto já recorrendo aos fármacos que podem ser usadas. Portanto, a analgesia epidural não é uma única estratégia farmacológica de alívio da dor no trabalho de parto, portanto existem também outros medicamentos que podem ser administrados, por exemplo, por via endovenosa, portanto através do soro. Agora, não nos podemos realmente esquecer que sempre que introduzimos alguma coisa em circulação na mãe que está, na mulher grávida, estes medicamentos poderão passar a placenta e causar alguns efeitos mais depressores também no feto. Portanto, claro que a utilização destes medicamentos está bastante bem estudada e também há medicamentos que podem ser administrados já depois do nascimento ao bebê se ele tiver alguma dificuldade, por exemplo, na questão da respiração, e têm também timings muito definidos que os profissionais de saúde conhecem bem, mas cada vez mais, não é, por estes efeitos potenciais também no feto e no bebê, no recém-nascido, então tem-se vindo a preferir cada vez mais a via epidural, portanto a analgesia epidural, que apesar de tudo não se sabe exatamente, ainda não se conhecem todos os efeitos, mas vamos já falar aqui um bocadinho, não é? Portanto, vamos falar essencialmente o que é, para que serve, as vantagens, as desvantagens, complicações que podem surgir e depois um bocadinho aqui na prática como é que isto funciona, portanto, quando é que é administrado, quanto tempo dura a fazer efeito, se é possível depois dar alguns reforços. Portanto, vamos aqui esclarecer um bocadinho esta situação para que vocês depois, detentores e detentoras de toda esta informação, possam então tomar a vossa decisão e decidirem, não é, se querem realmente optar pela epidural ou não. Portanto, eu acho que essencialmente é algo que se faz com bastante regularidade nos nossos hospitais, é algo que está acessível a qualquer mulher em trabalho de parto. Agora, convém nós também termos aqui algumas alternativas. Muitas das vezes vamos para o trabalho de parto com aquela ideia fixa de eu vou fazer epidural, todas as minhas amigas fizeram epidural, dizem que é fantástico, portanto eu quero fazê-lo também. E depois chegamos ao hospital, por exemplo, e ainda não estamos na fase indicada para a administração, para a realização desta técnica. E se não temos realmente outras alternativas, podemos ficar aqui um bocadinho quase que desorientadas e não sabermos o que é que vamos fazer para lidar com a dor do trabalho de parto. Portanto, convém nós termos outras estratégias e vermos a epidural como mais uma destas estratégias que vão usar se realmente for necessário. Portanto, a analgesia epidural essencialmente é um método, não é, que permite que haja, eu acho que se calhar não vou dizer a eliminação da dor no trabalho de parto, mas pelo menos que haja um alívio importante da dor no trabalho de parto. Portanto, é colocado um catéter numa região específica, que é o espaço epidural, pelo qual depois são administrados medicamentos, neste caso analgésicos, que permitem então ajudar no alívio da dor da grávida em trabalho de parto. Portanto, aqui na analgesia epidural, ela é feita no trabalho de parto e para o parto normal, portanto vocês continuam a sentir as pernas, continuam a conseguir andar, levantar-se e andar se realmente vos permitirem. No caso, por exemplo, de uma cesariana, é possível fazer também uma cesariana com epidural, que neste caso será anestesia epidural. Portanto, a técnica em si, a colocação do catéter é exatamente igual. Aquilo que vai diferir nestas duas abordagens é realmente a administração de medicamentos diferentes, em que no trabalho de parto normal serão analgésicos, na cesariana serão anestésicos. Portanto, neste caso da cesariana, a grávida fica mesmo sem sensação daquela zona onde foi colocado o catéter para baixo, portanto não consegue movimentar as pernas, não as consegue sentir, mas isso não seria realmente desejável para o trabalho de parto normal, porque precisamos também então das contrações para que a dilatação ocorra e que o bebê consiga então nascer por via vaginal. Portanto, essencialmente, em termos de vantagens, as grandes vantagens da analgesia epidural são precisamente o alívio da dor. Ao aliviar a dor,
pode também reduzir o desgaste físico e psicológico do trabalho de parto. Portanto, aqui depende. Muitas das vezes a grávida chega ao hospital cedo demais, é logo internada, por vezes não lhe dão liberdade de movimentos, a pessoa tem que ficar deitada o tempo todo a fazer o CTG, portanto, para percebermos o bem-estar do bebê e perceber se há contrações ou não, e isto desgasta bastante e dificulta também o conseguirmos arranjar estratégias para lidar com a dor, e às vezes a epidural pode realmente ser aqui uma mais-valia. Em termos de desvantagens, também as há. Portanto, como estamos a administrar a medicação, há realmente efeitos secundários que são possíveis ou passíveis de acontecer. Por vezes pode acontecer a hipotensão, portanto a baixa da tensão arterial, e por isso, ao fazer-se este procedimento, a grávida está a ser monitorizada, não é, com a tensão arterial sempre ao longo de todo o processo e da administração da medicação. Às vezes também pode haver aqui alguma situação de náuseas ou vómitos como efeito secundário da medicação que é administrada, e já agora abrir aqui um parênteses, não é? Sempre que falamos em efeitos secundários da medicação, ela tem um período definido de ocorrência, portanto não é algo que vai acontecer daqui a uns anos, não é? Portanto, estes efeitos secundários acontecem durante o período de atuação da medicação. Portanto, muitas das vezes também aqui como desvantagem pode acontecer a impossibilidade da deambulação, portanto, muitos profissionais de saúde, a partir do momento em que a grávida faz analgesia epidural, optam por não deixar andar, e a grávida tem que ficar deitada o tempo todo, e isto pode realmente ser uma grande desvantagem. Por vezes, este alívio da dor também não é total e pode ser parcial, ou seja, às vezes há uma zona na barriga em que nós dizemos que há ali uma janela em que o efeito epidural não se fez sentir, e portanto naquela zona específica da barriga vocês continuam a sentir a contração e a dor da contração. Por vezes no próximo reforço, agora já estou aqui a dizer que é possível haver reforços, mas no próximo reforço, na próxima administração da medicação, isto pode também ser corrigido ou não. Depois pode também haver um prolongamento do período expulsivo, e já falámos aqui um bocadinho sobre isso. Portanto, quando não há intervenção de medicação, o período expulsivo normalmente tem a duração de cerca de 1 hora. Nas situações em que há analgesia epidural, este período expulsivo pode se estender até 2 ou 3 horas. Claro que desde que mãe e filho estejam bem, podemos aguardar este tempo. O problema aqui é às vezes quando o bebê, por exemplo, o feto, não está a reagir bem e é preciso abreviar este período expulsivo. Daí que os estudos também nos indicam uma maior incidência de partos instrumentalizados, portanto, da necessidade de utilização dos fórceps e da ventosa quando há analgesia epidural. Isto porquê? Porque realmente o grande objetivo com a analgesia epidural é o alívio da dor, queremos que se mantenha a sensação, mas por vezes há aqui uma confusão, não é? E mascar um bocadinho as sensações, a pessoa até sente a contração, mas na hora de fazer força pode não conseguir perceber exatamente onde é que tem que fazer força, e se o bebê não estiver bem tem que se abreviar então esta fase, e por isso poderá então haver aqui esta necessidade de utilização de fórceps ou de ventosa, que está mais relacionada com a utilização da epidural, da analgesia epidural. Ainda em termos de complicações, e eu acho que entram aqui também um bocadinho nas desvantagens, existem algumas situações que não se pretendem, mas às vezes ao introduzir-se o catéter neste espaço epidural, devido a uma situação de má técnica, pode haver a perfuração de uma membrana que se chama dura mater, e ao haver esta perfuração desta membrana há a saída de líquido cefalorraquidiano para o exterior, e isto dá situações, por exemplo, de cefaleias, de dores de cabeça muito intensas após o parto, especialmente quando a grávida se levanta. Neste caso, portanto, isto chama-se uma punção da dura mater. O anestesista, que é o profissional que coloca este catéter e que administra a medicação, ele percebe que aconteceu e vai deixar logo algumas situações previstas para se fazer após o parto, para diminuir esta complicação e este desconforto. Portanto, quando isto acontece,
Normalmente a grávida, a mãe, após o parto, tem que ficar mais tempo deitada, sem poder levantar-se, e tem que fazer também mais volume de soros e tem que fazer medicação à base de cafeína, que é compatível também aqui com a questão da amamentação, claro, e que vai ajudar. Agora, é uma situação que vai reverter ainda durante o internamento hospitalar, portanto não será algo que vos vai acontecer daqui a um ano. Eu vou ter umas dores, umas enxaquecas terríveis e vou dizer que foi relacionado com a epidural. Não, aí não terá qualquer relação. Portanto, se acontecer, acontece logo após o nascimento do bebê e durante este período específico. Portanto, é realmente uma situação que pode acontecer, é rara, mas temos que a ter em cima da mesa. Depois, outra situação também ainda mais rara são as parestesias. Portanto, com a epidural, eu acho que um grande receio da epidural é se há o risco de ficarmos paraplégicos. Portanto, este risco não existe de todo com as técnicas usadas atualmente. Portanto, a zona terminal da coluna, onde é colocado este catéter, mesmo que haja perfuração da dura mater, portanto, não vamos conseguir chegar à coluna, à espinal medula, desculpem, e portanto não há risco de haver secção da espinal medula. Agora, pode haver o risco de se tocar, havendo esta perfuração da dura mater, de se tocar numa das terminações nervosas. E neste caso vão haver parestesias, portanto sensação de dormência, por exemplo, de um dos pés. Regra geral, se acontecer esta situação, ela reverterá também espontaneamente nos primeiros dias após o parto. Em situações mais complicadas, será mesmo necessário fazer fisioterapia já depois do nascimento do bebê. Portanto, essencialmente estes são aqui os dois grandes riscos. Por outro lado, em termos de contraindicações, portanto, a recusa da grávida, aqui se a mulher não quiser fazer analgesia epidural, ninguém a vai obrigar a fazer. Depois também há algumas alterações da coagulação e por isso normalmente são solicitadas análises recentes, e no caso de não terem análises recentes é feita uma colheita de sangue para se conhecerem estes valores necessários. Alguma situação de patologia da coluna, portanto aqui não serão as situações, por exemplo, de lordoses, de escolioses, mas situações, por exemplo, como hérnias naquela zona em que se vai colocar o catéter epidural. Portanto, se for uma hérnia na região cervical não tem qualquer interferência, mas na região dorsal pode realmente ser importante. Alguma cirurgia à coluna, portanto isto são situações que, se vocês as tiverem diagnosticadas, levem os exames para mostrar ao médico anestesista. Depois, situações de sepsis, portanto que é uma infecção generalizada ou infecção no local da punção, portanto isso também será uma contraindicação para a realização da técnica. E febre, portanto sempre que há febre também há aqui uma situação de infecção que contraindica a utilização da analgesia epidural. Tatuagens nesta zona específica onde é colocada o catéter epidural também podem viabilizar esta técnica. Portanto, essencialmente a analgesia epidural é realizada, regra geral, a partir de cerca dos 3 cm de dilatação. Portanto, considerada já fase ativa de trabalho de parto, embora atualmente já se fala em fase ativa um bocadinho mais para a frente, a partir dos 5, 6 cm, mas habitualmente a partir dos 3 é possível colocar-se o catéter epidural e administrar-se a medicação. Portanto, o médico anestesista vai estar convosco, vai-vos pedir para se colocarem numa determinada posição, que normalmente pode ser sentada, com as pernas cruzadas à chinês, com o queixo no peito, para que haja aqui uma boa flexão da coluna. Também pode ser numa posição deitada, de lado, uma posição mais fetal, portanto mais enroladinhas, com os joelhos ao peito, a agarrar. Não vão estar também sozinhas, portanto, para além do médico anestesista vai estar a enfermeira, que vos vai também aqui dar apoio no posicionamento. E depois é importante haver também aqui comunicação entre as contrações, por exemplo, e as várias fases de colocação do catéter. E, portanto, falem com o anestesista, ele vai-vos dizer, olha, agora não mexa, vamos, respire fundo. Ele faz uma anestesia local, não é essa sim anestesia, e que vai fazer com que vocês depois não sintam a picadinha. Vai colocar o catéter, portanto, que é um tubinho muito, muito fininho, então, neste espaço epidural, entre as vértebras, e depois, normalmente, é feito um penso muito grande nas costas, e em que aqui em cima fica, então, um filtro, uma tuba
torneira, não é, por onde depois se vai administrar a medicação. E por isso este catéter vai ficar durante todo o período de trabalho de parto e só é retirado já depois do bebê ter nascido. Depois administra-se a medicação. E, regra geral, ainda é necessário aguardar cerca de 10 minutos, mais ou menos, para que a medicação faça efeito. Depois, esta medicação tem uma duração mais ou menos variável, mas só para vocês terem uma noção, entre 1h30 a 3 horas. Portanto, passado algum tempo, vocês vão novamente começar a sentir as contrações e a dor associada à contração. Portanto, nessa altura, tocam a campainha, chamam a enfermeira, explicam o que é que estão a sentir e é possível ela então administrar reforços desta medicação que se chamam repicagens. Portanto, se ouvir a enfermeira dizer agora vou-lhe fazer uma repicagem, não fique preocupada, não vão voltar a picar e portanto vai-se utilizar aquele filtro, aquela torneirinha que ficou no vosso ombro para a administração desta medicação. Há também quem faça, e isto depois também depende muito dos serviços e dos hospitais, que se faz de forma contínua, portanto em bolos, que vai sendo administrado ao longo do tempo, mas eventualmente não é tão habitual. Portanto, e aqui estas repicagens, estes reforços podem ser dados quase que de forma infinita, não é? Portanto, até o bebê nascer. Estava aqui a pensar ainda em relação à questão das desvantagens e realmente estava há pouco a falar convosco sobre a medicação endovenosa que é administrada, portanto, através do soro e que fica em circulação e que pode passar para o bebê. E em relação à epidural, por um lado pensa-se que não terá grandes efeitos sobre o bebê porque fica naquele espaço epidural, mas já há alguns estudos que referem que pode realmente interferir, em particular na reatividade do bebê. E, portanto, aquele bebê que num parto natural nasce muito reativo, com os seus reflexos muito disponíveis, não é? Que encontra a maminha, por exemplo, com grande facilidade, com a epidural. Há estes estudos realmente que tentaram comparar aqui as situações de epidural com a adaptação à mama, portanto, epidural e amamentação, e que realmente este bebê podia ter um pouco mais de dificuldade na adaptação à mama e precisaria de mais ajuda da parte da mãe e mesmo do profissional de saúde, da enfermeira. Portanto, eu acho que são sempre fármacos e que devemos olhar realmente para eles com algum respeito e pensarmos no que é que nos vai também fazer sentido em cada momento e depois tomarmos as nossas decisões. E, portanto, é também possível, imaginem que vocês estão internadas com 3 cm de dilatação, estão em trabalho de parto, mas está tudo a correr bem, vocês estão a conseguir lidar com as contrações. É possível nessa altura, normalmente há sempre alguém que pergunta, então quero fazer epidural, é possível recusar, dizer não, neste momento eu estou bem e não preciso e depois daqui a 1 hora ou 2 posso mudar de ideias. Portanto, isto é possível, ok? E por isso não pensam logo, agora quero já fazer epidural porque depois daqui a 1 hora pode já não ser possível. Não é realmente necessário fazê-lo. Portanto, é mais algo que vocês têm disponível na sala de partos e que poderão usar ou não de acordo com as necessidades, claro. E poderemos então ter isto em conta também quando fazemos o nosso plano de parto, a nossa lista de desejos para o nascimento do nosso bebê. Um grande beijinho!